Aê, estou ao vivo. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando que hoje a live vai ser top, hein? Esperar aqui um pouco o pessoal ir chegando e para a gente poder falar hoje sobre o Batman, né? Inclusive, ó, quem está aqui do meu lado. Batman, Batman, Batman. Chega de passar vergonha. Enfim, vamos chegando, pessoal, porque hoje a live vai ser muito legal. Eu vou falar muitas coisas interessantes, muitas coisas bacanas sobre a jornada cinematográfica deste grande herói que nós temos da cultura pop. Então, eu só vou esperar chegar mais algumas pessoas para a gente já começar de vez a nossa live. Oi, Nerd Sem Frescura! Oi, Renan! Oi, Iago! Oi, Fernando! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos à live. Vamos lá, que hoje vai ser legal, hein? Hoje vai ter muito conteúdo, né? Eu vou falar sobre todas as encarnações do Batman no cinema, né? Vou comentar também sobre os vilões do Batman, né? Eu vou comentar também sobre eles, sobre os filmes, né? Sobre as eras do Batman no cinema. Então vai ser muito interessante essa live para quem é fã do personagem, para quem gosta, e também para quem não é, para quem não conhece muito, para também despertar, né, aquele interesse no personagem. Então, vai ser muito bacana, né, essa live. E vamos chegando, esperar mais um pouquinho, chegar mais algumas pessoas, para a gente poder, né, começar de vez, né, essa live, né? Já tô dando, né, uma introduzida aqui no assunto sobre o que a gente vai ter, né? A gente vai falar sobre todos os Batmans do cinema, inclusive, né, algumas animações vão ser faladas, algumas animações que foram lançadas, né, no cinema. Então eu também vou falar não só, né, das adaptações live action do personagem, mas também algumas animações que teve, né, que também foram de grande influência pro personagem. E eu não poderia estar aqui sozinho, como eu já mencionei. Está aqui, junto comigo, ó, o Batman, do Ben Affleck, da Liga, né? Ele está aqui comigo, ó, vai me acompanhar nessa live. Então, ó, Batman, se comporta, hein? Ok? Ele vai se comportar. Então, pessoal, vamos entrando, né? Vamos entrando um pouquinho aí pra gente poder dar uma iniciada aqui na nossa live pra valer. Acho que eu já vou começar, já tem algumas pessoas aqui me assistindo. Então, vamos que vamos, pessoal. Então, dando uma introduzida, já como a introduzida que eu já estava fazendo, mas agora eu vou falar pra valer mesmo. O Batman, ele teve várias encarnações no cinema. Ele teve desde a encarnação mais infantiloide, mais divertida, até uma abordagem, né, mais sombria, mais cética. Aí também passeando pro realismo do personagem. Então ele teve várias camadas ao longo dessa história cinematográfica dele. E a gente vai falar desses filmes dele, né? E como esses filmes eles impactaram na história do personagem, a influência que esse filme teve vamos dizer assim, na visão do personagem sobre o todo. Boa noite, Toys Inc. Collection. Boa noite. Então a gente vai passear por todas essas aventuras cinematográficas do nosso Homem-Morcego, do Vigilante de Gotham. O Batman, ele é um herói muito antigo, assim, ele foi criado nos anos 30, anos 40. Então, ele é um dos heróis mais antigos já criados, né? E depois, né, nos anos 60, ele teve algumas adaptações, mas adaptações pequenas, né? O primeiro longa-metragem do personagem foi nos anos 60, que eles aproveitaram a série do Batman dos anos 60 para, enfim,
trazer o primeiro longa-metragem do Homem-Morcego, que seria Batman, o Homem-Morcego, de 1966, que é derivado da série do Batman do mesmo ano. Eles resolveram aproveitar o embalo para lançar esse filme, que tem o mesmo tom da série clássica, né? Ele tem o mesmo tom da série clássica, aquele tom mais tosco, mais infantiloide, né? Os personagens, eles não se levam a sério, a própria história não se leva a sério. É um filme, assim, que remete àquela época dos anos 60, onde os filmes não se levavam, de comédia não se levavam, os filmes de herói, na verdade, não se levavam muito a sério, era aquela tosquice, aquela coisa mais voltada para o público infantil. E esse filme, ele é justamente isso. Eu acho esse filme, ele é importante, né, para você poder entender o começo do Batman. Ele tem um começo bem divertido, uma tosquice que chega a ser até engraçada. Então, isso que eu acho muito bacana nesse filme, que a tosquice, até um certo ponto, ela é engraçada, ela é divertida. Só depois que o filme, né, ao longo do seu tempo de duração, ele vai ficando um pouco cansativo. Aquela tosquice acaba ficando muito exagerada, estafante. Mas o começo do filme, eu confesso que eu me diverti bastante, né? Tem aquela piada do spray de tubarão, o Batman lutando com o tubarão de borracha, né? O próprio Batman numa cena, ele carregando a bomba, ele não sabendo onde jogar. Então esses momentos são momentos muito engraçados, que a própria química dele com o Robin também, que é uma coisa assim também engraçada. Os próprios bordões, né, do Robin, mas chega um momento que aquilo fica chato de falar, mas no momento fica engraçado e divertido e você compra a narrativa do filme. Falando um pouco, né, como eu falei, o filme não se leva a sério, a trama é absurda, né, não cobre muito do roteiro desse filme, porque não tem como cobrar um roteiro de um filme que foi feito para ser tosco, né, para trazer a aura da série dos anos 60. Então, a história, né, ela é completamente sem eira e nem beira. Os personagens não têm desenvolvimento, né? Eles são aquilo que a série apresenta. Falando um pouco sobre os vilões desse primeiro filme do Batman, nesse filme do Batman ele traz, né, os 4 vilões mais conhecidos da galeria do personagem, se é que, né, todos os vilões dele são conhecidos, né? Porque a galeria de vilão do Batman realmente é uma das coisas mais legais que tem, né? É uma das galerias mais ricas que tem. Então, falando um pouco sobre os vilões, eu gosto muito do César Romero como Coringa. Eu acho que ele é aquele Coringa bem infantiloide. Ele é um palhaço mesmo, é aquele palhaço clássico, só que é um palhaço sem graça. As piadas do Coringa, elas não funcionam. E é assim que tem a graça do personagem, porque vem direto com a origem, né, dele, que é um comediante fracassado, né? Isso que é contado lá na Piada Mortal. Então eu gosto muito, embora nesse filme ele não tem muito enfoque, ele não é o vilão principal, ele é um dos vilões da gangue, mas ele tá muito bem nesse filme. Outro vilão que aparece é o Pinguim, que pra mim, né, é muito legal esse Pinguim. Ele tem aquele som que é característico, né, da série de TV. E ele é até um pouco irritante esse som, mas é um irritante proposital, para você ter um asco do personagem, né? E ele tá também completamente caracterizado com o personagem. Então isso que é muito legal a gente ver, né? A caracterização fidedigna dos quadrinhos daquela época. Vamos lembrar que estamos falando dos anos 60. É um contexto diferente, é um panorama diferente. Então, esse pinguim específico, ele é aquele pinguim dos quadrinhos, né? Aí a gente tem o Charada, que tem uma curiosidade interessante sobre o Charada nesse filme, que ele, na dublagem, ele é chamado de enigmático e não de Charada. Então, né, quando eu ouvi, eu falei assim, nossa, enigmático, quem é? Aí depois que eu vi que era o Charada. Então, nos anos 60, acho que ele era conhecido como enigmático. Então,
Ele não aparece muito no filme, ele é aquele vilão bem coadjuvante, então ele não tem muito. Ele tem aquela charada. Ele é vilão bem literal mesmo, ele faz aquelas charadas super idiotas, né? Que o Batman ele se acha super espertão e consegue desvendar, mas são charadas completamente idiotas, né? Que ele tira, né? Não sei lá de onde. E é muito legal isso. A gente vê isso. Mas ele não aparece muito no filme. Aí depois nós temos a Mulher Gato, que pra mim é a pior dos três. Enquanto os três eu até gosto, a Mulher Gato eu não gosto dessa encarnação da personagem. Eu acho ela muito, vamos dizer assim, programada. Né? Enquanto o Pinguim faz aquele som ele é um pouco natural. Embora ele seja mecânico, ele é natural porque o ator consegue fazer aquilo. Agora, a Mulher Gato fica extremamente telegrafado, né? Como se assim, essa cena você tem que miar. Você tem que falar uma frase, depois você tem que miar. Então dá a entender isso. Eu não gostei do sotaque da personagem, tanto o sotaque da dublagem como o sotaque americano. Não gostei dela. Não gostei da personagem. Achei ela extremamente pior adaptada dos três. Eu acho que os outros três vilões, eles até conseguem mandar conta do recado. E agora vamos falar do Batman, do Adam West, né? Que até então era o Batman das pessoas. Tem muita gente que considera o Adam West o melhor Batman. Eu não acho isso, porque, embora ele seja um produto daquela época, o Batman do Adam West é um Batman completamente limitado, assim. Ele é super... Como eu posso dizer? Fugiu minha palavra. Ele é super canastrão, isso. Ele é muito canastrão, porque assim, quando ele é galã, ele é o galã na ponta da ponta do texto. Quando ele é o detetive na ponta do texto. Então, não tem aquela nuance que o Batman foi criando ao longo do tempo, né? E sem falar que ele se acha super esperto, o cara mais inteligente da face da Terra, sendo que ele se deixou ser enganado pela Catwoman, né? Pela Mulher Gato. Então, né, ele se acha o inteligentão, o cara mais inteligente, mas na verdade ele não é. E o Robin também, né, vai junto com ele. Mas eu acho que ele é muito importante para aquela época, porque ele trouxe divertimento e trouxe entretenimento para as pessoas com o filme e com a série dos anos 60. Então, ele tem uma importância, embora hoje em dia ele é risível, ele é limitado, mas naquela época ele tinha sua importância e é uma visão mais otimista do Batman, né, das visões que a gente foi ter, né? Ele tem, né, os traumas, só que os traumas dele são tão assim a menos, né, por causa do tom da série, que você não vê, né, isso acontecendo, né? Mais para frente, né, os traumas do Batman vão reger o personagem, vão construir melhor ele. E aí depois o Batman ficou um tempo na geladeira, até que nos anos 80 começou a se pensar em um filme, um longa-metragem do Batman mais sombrio, um filme que não tivesse aquele ar quadrinhesco, mais infantil, mas sim tentar trazer o filme para um público mais adulto, né? E também estava indo na direção dos quadrinhos daquela época. Daquela época, os quadrinhos eles estavam ficando mais sombrios. As histórias do Batman estavam começando a ficar mais sombrias, mais, vamos dizer assim, mais dark, por assim dizer. E o cinema estava querendo ir nessa onda. Tanto que eles contrataram o Tim Burton para fazer esse primeiro filme do Batman. Mas ele começou a ser idealizado em 84, 85. O filme só saiu em 89. Então foi uma longa caminhada de pré-produção, de escolha de ator, até chegar, né, a eles produzirem de verdade, até esse filme sair do papel, que foi em 1989 com Batman, que é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro filme, o primeiro grande filme do personagem, onde veio, né, o Michael Keaton, que daria a vida a este herói. A gente teria o Jack Nicholson como Coringa, né? E o Jim Gordon voltaria, seria adaptado, né?
a gente traria o interesse romântico do Batman, a Vicky Vale, traria o Billy Dee Williams como Harvey Dent, que em breve viria o Duas Caras, que depois virou uma grande polêmica, né, dos bastidores. Ele queria muito voltar como Duas Caras, aí não deu certo e tudo mais. E aí esse filme foi o pontapé pro Batman ser categorizado como um personagem sombrio. Hoje em dia, quando a gente pensa no Batman, a gente pensa naquela figura atormentada, aquela figura sombria, aquele personagem cheio de problemas. E muito vem desse filme, vem advindo dessa história em específico, porque foi o começo, né, da jornada cinematográfica do Batman. Pra começar, né, eu vou ser um pouco polêmico aqui. Eu não curto muito a atuação do Michael Keaton como Batman nesse primeiro filme, porque eu acho que ele tá muito apático no personagem, ele não consegue trazer alguma coisa que faça aquele personagem ser identificável. Porque não adianta só você trazer no caso que eu costumo falar, os traumas do personagem. Você também tem que dar uma vida ao personagem, você tem que fazer esse personagem ter alguma empatia pelas pessoas que estão assistindo. E eu acho que o Batman do Michael Keaton, nesse primeiro filme, ele acaba falhando. Ele é um pouco apático, eu vejo. Mas, em compensação, nós temos, né, o Coringa do Jack Nicholson, que pra mim rouba totalmente a cena. Esse é o Coringa dos quadrinhos. Esse é o Coringa dos quadrinhos. Então é muito legal a gente ver essa encarnação mais fidedigna aos quadrinhos. No visual, na origem, na própria personalidade, dele brincar muito em cena, sabe? O Coringa do Jack Nicholson, ele é muito quadrinhesco, né? Ele não funcionaria num Coringa hoje, na realidade. Ele funcionaria só pra época mesmo, porque ele é muito fidedigno, né, aos quadrinhos. E eu acho a construção de Gotham nesse filme muito boa. É uma Gotham suja, é uma Gotham que não é convidativa. Toda hora eu me pegava vendo, cara, essa Gotham é muito suja, ela não, como eu posso dizer, ela não traz nada de... não traz nada convidativo, nada chamativo. É uma coisa muito, muito underground, muito suja. E eu gosto muito dessa abordagem. Eu acho que de todos os filmes do Batman, a construção de Gotham desse filme é a melhor de todas. E é muito interessante a gente ver, porque assim, o roteiro do filme é bom, ele tem algumas barrigas, alguns momentos estafantes, mas é um filme bem legal, é um filme bem divertido, como eu falei. Ele é um filme que é interessante porque ele vai atrás de um dilema que o Batman sempre teve, né? Que é aquele negócio, o Batman mata. Esse filme a gente tem um desdobramento dessa história, né? Que eu costumo pensar, né? Porque o Batman mata ou não mata, né? Mas esse filme, ele tem... esse lema dele é um pouco questionado na minha visão. E o filme também foi um sucesso, ele fez muito sucesso na época, tanto que o Tim Burton resolveu voltar, né, falando um pouco, antes de eu ir pro segundo, falar um pouco, né, da direção do Tim Burton, que aqui, embora ele pra mim, né, tem muita gente que não gosta dele, mas eu acho ele um ótimo diretor, eu gosto muito dos trabalhos dele, eu gosto muito do tom, da atmosfera sombria que ele coloca em Gotham, fazendo Gotham ficar bem mística, né, até certo ponto, trazendo até alguma coisa de realismo, mas mantendo aquele misticismo de histórias e quadrinhos. Eu acho muito legal. E a direção de arte do filme também é muito boa, o figurino, né? Tecnicamente o filme tem muito bom. Eu só acho a montagem do filme um pouco problemática nas cenas de ação, é muito picotado. Mas o filme foi um sucesso muito grande que, em 1992, a gente teve Batman no Retorno com, novamente, Tim Burton voltando. Sim, o Danny Elfman, preciso falar, né, da trilha do Danny Elfman, que é muito boa, que estava presente no primeiro filme do Batman e voltou nesse segundo filme. E eu gosto de dizer que esse Batman Retorno, ele tem influência de um filme do Tim Burton que veio um tempo antes, que foi Edward Mãos de Tesoura. Por que eu tô correlacionando Batman no Retorno com Edward Mãos de Tesoura? Porque é o mesmo diretor? Sim. É porque tem a mesma a trilha parecida? Sim. Mas porque o Tim Burton, ele trouxe uma coisa do Edward
para esse filme do Batman Retorno, que é o senso de conto, de contos de fada, de como se fosse uma história tirada de um livro. Eu gostei muito disso, eu acho que de todos os filmes do Batman, esse é o que tem esse diferencial, essa atmosfera de conto, de fantasia muito forte. E eu gosto muito disso, eu acho isso muito interessante pro que virá, né? Pro que vai vir do personagem. Então eu acho muito legal essa essência de conto que o Tim Burton trouxe nesse segundo filme. Além disso, ele trouxe mais dois vilões icônicos do Batman que já haviam sido adaptados, mas dessa vez eles foram adaptados com primor. Que eu estou falando, obviamente, do Danny DeVito como Pinguim e a Michelle Pfeiffer como Mulher Gato. Indo primeiro pelo Pinguim. Para mim, o Danny DeVito é o Pinguim. Eu não consigo ver um ator interpretar tão fielmente um personagem como o Danny DeVito fez o Pinguim. O visual dele é perfeito, a interpretação dele é perfeita, a história do Pinguim é muito boa, o prólogo do Pinguim é muito bem legal. Aliás, o prólogo, né, desse filme é muito legal, é muito divertido. Você vê, né, uma Gotham até mais terrorífica, né, uma atmosfera até de terror, né, pelo visual dos personagens. E o Pinguim, para mim, o Danny DeVito é o Pinguim. Eu não consigo desvencilhar a imagem dele de Pinguim. Isso eu acho muito, muito legal. E falando da Michelle Pfeiffer, para mim, a Mulher Gato é a Michelle Pfeiffer é a Mulher Gato. É outra personagem que não dá para se desvencilhar. Ela tem aquela sedução da personagem, até aquele carisma da personagem. A origem dela é muito bem contada nesse filme. É até uma origem bem creepy, mas é muito bom, né? Ver ela é um pouco assim, né? O roteiro às vezes, né, fez com que ela virasse muito rápido vilã, né? Não teve uma construção gradativa da personagem. Ela, numa cena, ela é aquela ingênua, bobona, e depois ela já é a mulher gato, malvadona, sedutora, né? Não teve um pouco de construção. Mas isso é um ponto. Eu acho que ela tá muito bem. Ela tem uma sedução muito forte. A química dela com o Batman, eu costumo brincar que é química de filme pornô. Porque os dois, eles têm uma química que é um querendo comer o outro, por assim dizer, né? E agora falando um pouco do Batman, do Keaton, aqui ele melhora muito a atuação dele como Batman. Muito. Ele consegue dosar, ele consegue ter mais profundidade. Tudo que ele não tem no primeiro filme do Batman, ele tem aqui. E é muito legal a gente ver isso, a gente ver esse Batman. Uma coisa que não teve no outro Batman, e que esse também não teve muito, foi a relação do Batman com o Alfred, né? Com o Bruce Wayne, com o Alfred. Que pra mim faltou muito, essa construção é muito boa, que só depois que foi ter o seu devido aprofundamento. Mas nesse filme tem muito pouco de Batman e Alfred, né? E um problema que eu vejo nesse filme, na minha visão, é o roteiro. O roteiro do filme é cheio de conveniências narrativas que você só compra porque o filme tem coisas muito boas, né? Ele tem, vamos dizer assim, os personagens, os vilões, o próprio Batman conseguem te fazer segurar, porque o filme tem umas pontas de trama, algumas decisões de roteiro muito questionáveis e que pra mim me incomoda um pouco, mas não chega a me incomodar, tipo, ai, que filme, né, tenebroso. Não, mas é um filme que tem essas pontas de trama que são um pouco questionáveis. Mas ao todo é um ótimo filme. Pra mim é o melhor filme dessa era do Batman, né, de live action, pelo menos, né, nessa... Nossa, caiu a ligação aqui. Vamos voltar. E aí, eu considero Batman Retorno o melhor dessa quadrologia, né? E aí depois... Nossa, o vídeo tá... A internet não tá muito boa, mas vamos lá, não podemos perder o pique. E aí a gente tava falando, né, sobre o Batman Retorno. E aí depois, no ano seguinte, a gente teve uma animação do Batman, porque nos anos 90 foi criada uma série animada do Batman que é muito importante e é uma das melhores séries feitas do Batman, que é a Batman Animated Series, que foi essa série que teve a apresentação da Arlequina, né, que depois virou essa grande personagem.
E a gente teve essa animação que é Batman, a Máscara do Fantasma de 93, que é muito boa. Eu quase passei batido por essa animação, mas depois que eu vi, eu falei, nossa, eu ia perder muito se eu não visse essa animação do Batman. É uma boa animação, eu recomendo demais essa animação. Essa animação tem um plot interessante, tem uma história interessante, né? A gente tem aqui o Coringa do Mark Hamill, que é uma voz que ele trouxe um teor assustador pro Coringa, muito legal, né? E o Mark Hamill, ele é o dublador do Coringa, ele nunca fez o Coringa, né, em live action, ele só dublou, mas a gente consegue ver que a voz dele encaixa perfeitamente e deixa o personagem muito macabro mesmo. E isso pra mim foi muito legal trazer esse tom mais creepy. E essa história, né, eu não vou contar muito, acabar me empolgando e acabar falando, mas é uma animação muito boa do Batman, né? A gente tem o Batman dublado pelo Márcio Seixas, né, que as pessoas conhecem, né, como um dublador extremamente controverso e tudo, é uma história dele. E aqui ele tá dublando o Batman, né? E é uma animação muito boa, eu recomendo essa animação para assistir. Aí depois, em 1995, a gente teve o Batman Eternamente, que não contava com a direção do Tim Burton. O Tim Burton teve umas diferenças criativas, a Warner queria fazer um filme mais convidativo para as crianças, né? Batman no Retorno não vendia brinquedo no McDonald's. Então, o que eles resolveram fazer? Vamos trazer mais para o público infantil, vamos trazer aquele ar da série do Adam West, né? Vamos trazer de volta. E aí vamos chamar um outro diretor também. Vamos chamar o Joel Schumacher para dirigir Batman Eternamente, que é o começo do pior momento do Batman no cinema. Começou por Batman Eternamente. Eu não acho Batman Eternamente um filme horrível, tenebroso. É um filme apenas ruim, né? É um filme que muda completamente sobre isso. E é muito interessante a gente ver isso. A gente vê uma outra atmosfera do personagem, mesmo que essa atmosfera não tenha funcionado. Mas, vamos que vamos. Esse filme, a gente também teve a substituição do Batman. A gente manteve alguns atores como o Gordon, como o Alfred, mas mudou o Batman. O Michael Keaton não quis voltar. E aí eles escalaram o Val Kilmer, que eu gosto do Batman do Val Kilmer. Eu gosto muito porque o Batman do Val Kilmer, ele tem um carisma, ele é um personagem, ele é um Batman um pouco mais, ele consegue dosar bem os momentos dele, né, as nuances interpretativas dele, de dramático, e também trazer um carisma, um charme pro personagem. Falando agora do Batman dele, eu gosto do Batman dele, para mim é um dos pontos positivos desse filme, né, apesar, né, desse filme ele ser bem complicado, ter muita coisa errada, sabe, a direção do Joel Schumacher é limitadíssima, sabe? Ele como diretor. Essa Gotham é uma Gotham completamente artificial, sabe? Em relação às outras Gotham, essa Gotham é completamente de CGI, sabe? Você não acredita que essa Gotham existe, né? Falando um pouco sobre os vilões desse filme. Vamos lá. Jim Carrey sendo Jim Carrey. Aqui você vê o Jim Carrey, ele é o Charada, mas é o Jim Carrey sendo o Jim Carrey. Não tem nada além disso, não tem o que falar, assim. É o Jim Carrey sendo o Jim Carrey, né? Nos anos 90, o Jim Carrey ele tava numa crescente, né? Nos anos 90, principalmente, né? Em 94, ele já tinha feito 3 filmes, né? Então ele tava numa ascensão, e trazer ele, né, seria um grande chamariz pro filme. Lembrando, a atuação dele não é ruim, eu acho que ele tá muito bem no filme, mas é o Jim Carrey, não é o Charada. Eu não consegui ver o Charada, eu consegui ver só o Jim Carrey interpretando ele mesmo,
né? E aí nós temos também o Duas Caras, que eu falei, né? Que o Billy Dee Williams, ele tinha sido apresentado no primeiro Batman, e ele seria, né, seria o Duas Caras, ele queria fazer o Duas Caras, mas não quiseram, e ele foi deixado de lado e trouxeram o Tommy Lee Jones. Eu odeio o Duas Caras do Tommy Lee Jones. Por quê? Porque quando a gente se forma como ator, a gente acaba pegando uma sensibilidade maior no ramo da atuação. E quando eu assisti Batman Eternamente, a interpretação do Tommy Lee Jones me incomodou muito, porque ele não estava querendo fazer esse filme. Ele só participou desse filme por insistência do filho. Então ele não estava querendo participar desse filme. Então ele estava fazendo muito nas coxas o personagem. E o pior ainda, ele não gosta do Jim Carrey, né? Tem todos aquelas fofocas de bastidores que ele não suporta o Jim Carrey. E que ele, quando contracenava com o Jim Carrey, ele meio que imitava pejorativamente o Jim Carrey. Então isso era complicado, porque você estava dividindo o palco com o ator, né? E ele toda hora ficava zoando e ele ficava trazendo a interpretação dele, fazendo como se estivesse zoando o Jim Carrey em cena. E pra mim isso me pegou muito mal, muito mal. Eu não curti isso. E pra mim, né, o Tommy Lee Jones, pra ser claro, ele é um grande ator. Ele é um ator muito bom. Mas nesse filme, ele fez tudo nas coxas. Ele tipo, vou ganhar meu dinheiro e não tô nem aí, né? A gente também teve a inserção do Robin nesse filme, né? O Robin ele estava sendo cotado para aparecer no Batman Retorno, numa ponta, mas aqui a gente teve a história de origem do Robin. Eu até gosto desse Robin, eu acho que tem um pouquinho de construção do personagem e tudo, né? Embora ele apareça como Robin mesmo muito pouco, mas a gente vê um pouco da personalidade, né, do Robin, que eu esqueci, o alter ego. O Robin é tantos, né? Dick Grayson, lembrei, o Dick Grayson. E é muito interessante a gente ver, né, a inserção de um Robin diferente, né, daquele Robin lá dos anos 60. Mas, por mais que Batman Eternamente tem um filme com seus problemas, ele tem uma boa fotografia, né? Como eu falei, o Batman do Val Kilmer, do Val Kilmer é muito bom, né? Eu gosto do Batman dele. E é um filme que dá pra assistir. Não é um filme que você passa raiva. É um filme que dá pra você assistir de boa. Mas eu, assim, eu não curti muito esse filme. E aí, né, e Batman Eternamente fez sucesso, que era o que a Warner queria. A Warner queria sucesso e queria, né, que esse tom funcionasse. Então, o que a Warner fez? Já encomendou para daqui 2 anos uma sequência do Batman, que seria o pior filme do Batman já feito e um dos piores filmes de super-herói já feitos, que é claro, Batman e Robin. Essa pérola cinematográfica que precisa ser assistida. Eu quero que as pessoas assistam Batman e Robin para que elas estudem como que funciona o cinema, como que funciona uma história narrativa, como que um roteiro não pode ser estruturado. Então, Batman e Robin é igual Cats, é um filme que você precisa assistir para ver o que você não deve fazer em um filme, né? A minha experiência com Batman e Robin, revendo recentemente, foi terrível. Terrível, eu detesto esse filme. Esse filme é péssimo em todos os sentidos. Até aquele, mas ele é tão engraçado, ele é tão ruim que é engraçado. Depende. Tem momentos que é aquele ruim de vergonha alheia, de falar assim, cara, como que isso foi aprovado? Como que aprovaram um roteiro desse? E aí nós temos de volta, né, o queridíssimo Joel Schumacher, que aqui ele se liberou e fez o que ele queria fazer, né? E aí nós também não temos o Val Kilmer voltando ao papel, a gente tem o Robin, né, o mesmo ator que fez o Robin no outro filme voltando, mas o Batman do Val Kilmer foi embora e deu lugar ao Batman do George Clooney, né, que na época também ele estava naquela onda do galã, o galanzão. E é muito engraçado Batman e Robin, porque é um filme que não funciona. E como vilões, a gente trouxe também 3 vilões pro Batman, pessimamente adaptados, que é
Trouxeram o Arnold Schwarzenegger, que também estava em ascensão para ser o Senhor Frio. Trouxeram a Uma Thurman para ser a Poison Ivy, né? Que é a Era Venenosa. E trouxeram um lutador desconhecido para ser o Bane. Vamos lá falar um pouquinho desses 3 vilões. O Senhor Frio, ele simplesmente matou a história do Senhor Frio. Porque o Senhor Frio, ele é um personagem que tem muito drama, ele tem muita nuance, ele tem um background de história muito legal e muito profundo. E aqui nesse filme, ele traz, mas não tem profundidade. Porque o personagem do Arnold Schwarzenegger, ele é muito mal adaptado. Né? Ele é resumido a fazer trocadilhos com gelo. Isso se resume ao Senhor Frio. É justamente isso. Não tem o que falar. E aí nós temos Uma Thurman também, que também, né, em 94 fez Pulp Fiction, que é um grande filme, né? E aí entra nesse papel. E ela falou que ela só entrou porque a personagem tem um quê de femme fatale. Mas a Uma Thurman, ela tenta com esse material complicado, fazer uma boa Era Venenosa. Só que o roteiro do filme é péssimo. Ela fala os diálogos tenebrosos, mas ela acredita na personagem dela, por incrível que pareça. E isso a gente consegue ver. É um ator tentando tirar leite de pedra de uma coisa que tá afundando, praticamente, né? Entendeu? Então é uma coisa assim que você não leva a sério. Você vê a personagem, você vê que a atriz está tentando fazer alguma coisa, mas a personagem é tenebrosa. Eu gosto também do visual da Era Venenosa. E ela tá muito linda, Uma Thurman tá muito linda nesse filme. E nós temos o Bane, que é o vilão brutamontes, assim, ele é o capanga, sabe? Ele não tem, né, muito desenvolvimento e ele é só um capanga que fica forte. É só isso. O problema de Batman e Robin é o roteiro. Porque o roteiro desse filme é péssimo. Parece que foi uma criança de 5 anos que escreveu. O Joel Schumacher, ele se desculpou por este filme, né? O próprio George Clooney sempre se desculpa por esse filme, mas o roteirista não se desculpa por esse filme. Que um dos pilares de Batman e Robin ser horrível é por causa do roteirista desse filme. Sabe, as piadas, tem umas piadas que são tão fora de tom que você se pergunta, cara, é pra rir disso? Sabe? É uma coisa assim que não dá pra defender o roteiro desse filme, é tenebroso, né? Falando um pouco do Batman do George Clooney, pra mim é um Batman brega, é um Batman que não tem carisma, não tem personalidade, é só ele falando e ele se garantindo no carisma, no porte dele de galã. É isso, que se resume o Batman dele. O Robin também aqui tá chato pra cacete. Embora, né, no Batman Eternamente ele tem um pouco de chatice, mas não tanto. Mas aqui ele tá chato pra caramba. A gente tem a inserção da Bárbara Gordon, que aqui, né, no caso, ela é sobrinha do Alfred, que é a Batgirl, né, que também aparece nos 45 do segundo tempo. E é isso, né? A Alicia Silverstone fez ela, né? Ela também não teve culpa. Outra coisa que eu tenho que falar de Batman e Robin é a erotização do personagem. Batman e Robin, embora Batman Eternamente tenha um pouco disso, mas não tanto, aqui a gente tem um erotismo muito forte. E é uma coisa para criança. E eu acho que tem um erotismo muito forte, seja nos trajes, embora o Joel Schumacher, ele falou que se inspirou em estátuas gregas, que é aquele do perfeito, do belo. Mas se você pensar historicamente, as estátuas gregas, né, você lembra de Grécia, você lembra da época, né, da homossexualidade no período da Grécia. Então, não tem como desvencilhar isso uma coisa da outra. Né? Então eu acho que ele quis erotizar bastante os personagens. Todos os personagens nesse filme são erotizados, exceto o Alfred. Coitado. É um filme, assim, horrível. Sabe? É um filme que tem que ser assistido para estudar cinema. Só isso. E também, se você tiver curiosidade, ou você encara Batman e Robin como aquele filme tão ruim que chega a ser engraçado, beleza, você vai se divertir, mas pra mim foi uma experiência terrível, assim. E Batman e Robin, o que fez com a franquia?
derrubou a franquia, adormeceu de vez. E todo mundo, depois a Warner teve muito medo de trazer o Batman, um filme do Batman, né? Até que no começo dos anos 2000, eles tentaram fazer, eles chamaram o Aronofsky, eles chamaram o Darren Aronofsky para fazer uma adaptação do Batman no 1, nos anos 2000, né, 99, 2000, mas não deu certo. E aí, só depois, em 2005, que a gente foi ter o auge do Batman no cinema, que foi a trilogia do Nolan, né? Aí Christopher Nolan chegou e falou assim, dá aqui esse personagem que eu vou tratar ele, né, do meu jeito, do jeito realista de ser. E aí veio Batman Begins, que é um grande filme. Por mais que tenha alguns problemas, Batman Begins, eu acho que ele é um grande filme porque ele introduz um Batman que todo mundo queria ver, um Batman traumatizado, um Batman que todo tempo se questiona, né? Um Batman querendo fazer justiça, né? Através do Christian Bale. Então é é o filme de origem do Batman. Os outros filmes eles tratam a origem do Batman através de flashbacks. Aqui não. Aqui ele é contado a história de origem do Batman, né? Também tratado de flashbacks, mas dando uma intercalada, né, do presente, passado. O Nolan brinca muito com isso, a montagem desse filme é muito boa por causa disso, né? E a gente tem um Batman, né, completamente realista no nosso universo, um Batman que a gente possa comprar, a gente possa falar assim, pô, poderia existir esse cara na vida real, né? E o Nolan, ele traz um monte de explicações para isso, né? Realistas, sabe? O Batmóvel, as armas do Batman, a construção do traje do Batman. Tudo aqui tem uma explicação, mas são explicações plausíveis que você compra, que você acredita. Então, eu acho isso muito legal. A construção do Batman nesse filme é muito boa. É muito boa. Sabe? O Christian Bale, ele dá um show de atuação aqui, porque a gente vê tudo que o personagem carregou, e mesmo assim, ao mesmo tempo, ele não tendo muitas nuances, você vê pelo olhar, você vê pelo tom de voz dele, que ele quer passar uma emoção para você. E isso é muito importante, isso é primordial para você trazer a essência do Batman. Esse filme também teve 2 vilões, né, nesse filme, que é o Ra's al Ghul, que até então era um vilão extremamente desconhecido, né? Ele era muito desconhecido, mas resolveram trazer, interpretado pelo Liam Neeson. E aqui também ele tá muito bem, o Liam Neeson. Ele tá como aquele tutor do Batman, né? Você acredita no ator, porque ele é muito bom. Ele é aquele cara que acredita no personagem. E o que o Ra's al Ghul representa nesse filme é uma coisa que se pensa até hoje. Existe salvação para corrupção, sabe? Você entende o personagem do Ra's al Ghul porque ele é aquele personagem completamente cético, aquele personagem que pensa, não tem mais jeito, não há mais salvação, isso precisa ser destruído. E eu acho isso muito interessante. Eu acho muito legal a maneira como o Nolan que trouxe isso no personagem do Ra's al Ghul, do Liam Neeson. Muito bom. E o outro personagem é o Espantalho. O Espantalho, assim, ele já ia ser introduzido num filme do Batman que seria lançado se Batman e Robin tivesse sido um sucesso. Ele ia ser um dos vilões principais, mas deu errado, né? A franquia foi adormecida, e aí, mas o Nolan resolveu trazer o Espantalho, e aqui ele dá também uma resposta bem realista ao personagem, que eu achei muito legal, esse Scarecrow, né, esse Espantalho, né, embora ele apareça muito pouco, eu gosto do Cillian Murphy, eu acho o nome do ator, porque ele tem um rosto muito bonito, ele é vamos dizer, ele tem uma cara de galã, e ele faz um personagem que causa medo, ele tem uma máscara feia, então eu achei uma dualidade muito interessante e o ator é muito bom. Falei um pouco do Christian Bale, aqui a gente tem o Gary Oldman fazendo o Tenente Gordon, que aqui também ele é muito bem explorado, é muito mais legal, né? Aqui ele participa efetivamente da história. Temos também a Kate Holmes como a Rachel Dawes, né? Que também, né?
não destaca muito, mas ela tá lá, né? Ela tem sua importância na trama. E nós temos o Michael Caine como Alfred, que para mim é o melhor Alfred. Assim, esse Alfred é um Alfred muito fofo, por assim dizer. A construção dele com o Bale é muito boa. É muito boa. A gente vê, sabe, tudo que o Alfred ele teve que cuidar do Batman. Ele é uma figura paterna pro Bruce Wayne. Ele não é só o mordomo que é retratado nos outros filmes. Ele é uma espécie de pai do Batman. Então, isso é muito legal ver essa relação sendo construída aqui e sendo sedimentada nos outros filmes que virão. Então, eu acho, assim, Batman Begins um ótimo filme. Tecnicamente, o filme é impecável, tem ótimas cenas de ação, tem uma trilha sonora muito boa. É um ótimo filme do Batman, né? E é o começo glorioso do Batman no cinema. E aí, depois, uns tempos depois, veio o melhor filme do Batman, na minha visão, que é Batman Eternamente. Eu tô com Eternamente na minha cabeça. Olha, comparar Batman Eternamente com esse é horrível. Desculpe, público. Que é O Cavaleiro das Trevas, que pra mim é o melhor filme do Batman já feito. É o filme mais profundo do herói. É um filme que tem... Eu conheço gente que não curte muito Batman, O Cavaleiro das Trevas, né? Né? Mas é um filme muito bom na minha visão, porque ele consegue expandir o universo do que foi construído em Begins. Obviamente a Gotham daqui é uma Gotham parecendo mais cidade do que a Gotham do Batman Begins, mas aqui ele tem uma expansão de mitologia. Tudo aqui é bem desenvolvido. Tudo é melhorado. O Batman, o Cavaleiro das Trevas, é como se fosse Star Wars Episódio 5, como o episódio 5 foi para o episódio 4. É aquela, vamos dizer assim, aquele melhoramento da fórmula que já tinha dado certo. E nós temos, né, esse presente da cultura pop, que é a atuação do Heath Ledger, que é muito importante pro personagem Coringa, né? Não só pro Coringa, mas para todo mundo. E ele também ele serve. Não julgue um ator pela capa. Deixa ele fazer o personagem, depois do trabalho feito você poder dizer se ele foi bom ou não. Que hoje em dia as pessoas julgam antes de ver. E o Heath Ledger foi isso. Ele fazia muita comédia, né? Comédia romântica. Ele não era um ator muito visado para esse tipo de coisa. E quando o Nolan falou, vai ser o Heath Ledger, muita gente falou, cara, acho que não vai dar certo e tudo. Mas foi a maior interpretação, uma das maiores interpretações do cinema, né? Você vê o Heath Ledger, cara, a entrega dele é uma coisa muito forte que você olha e você fala assim, cara, esse cara se entregou 100%. E infelizmente ele não conseguiu ver esse sucesso do personagem dele, ver o personagem dele se tornando icônico. Infelizmente ele faleceu antes do filme de estrear, mas a marca dele ficou, e o Coringa dele é perfeito. Ele não é um Coringa dos quadrinhos, ele é um Coringa da realidade, é um Coringa que poderia existir. Ele tem um senso de mistério muito bem trabalhado, é um personagem que você tem raiva, é um personagem que é cheio de nuance, sabe? Você olha pro Coringa, o Coringa não quer só dominar Gotham, ele quer transformar, ele quer trazer a loucura nas pessoas. Então isso para mim é o grande diferencial desse Coringa. É um Coringa perigoso, é um Coringa que pode transformar a pessoa mais bem intencionada em um vilão, em uma pessoa rancorosa, uma pessoa que estaria disposta a fazer o que for preciso, sabe, para satisfazer. E aí nisso eu venho no Harvey Dent do Aaron Eckhart, que é o Duas Caras, que também aqui ele tem uma construção perfeita. Né? Você acredita no personagem idôneo, você vai vendo ele, aí você vai vendo a primeira derrocada dele, e aí você vai vendo a construção gradativa do personagem, até chegar a ele virar o Duas Caras. Isso também é brilhante. A relação do Michael Caine com o Bruce Wayne aqui também é muito boa. Eu esqueci de mencionar do Morgan Freeman como Lucius Fox. Aqui também ele tá muito bem, ele serve como um suporte pro Batman.
tudo aqui é perfeito nesse filme. As cenas de ação, a trilha, a direção. É engraçado porque você não tem uma cena favorita do Coringa. Eu não consigo ter uma cena favorita. Embora a cena que eu mais gosto de ver é a cena dele explodindo o hospital. Mas não tem uma cena que... Todas as cenas que o personagem está, elas são memoráveis, elas são icônicas. O Heath Ledger não só imortalizou o Coringa, como fez ele ser um dos melhores vilões da história do cinema. Então é uma coisa muito grande, muito forte que esse filme traz. Tecnicamente o filme é perfeito, sabe? Eu gosto muito desse filme, é o meu segundo filme favorito da vida. Eu lembro perfeitamente quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu lembro que tinha até um DVD pirata escrito Batman, sim. Na época do Camelô, tava escrito Batman, eu lembro. Aí eu botei e eu me apaixonei por esse filme. E esse filme pra mim é incrível, ele não envelhece. E pra mim, na minha visão, ele é o Cidadão Kane dos filmes de heróis, na minha visão. Acho que nada vai conseguir ultrapassar esse filme. Eu acredito, né? Posso estar errado, né? Mas para mim eu acho que isso foi a perfeição, a união perfeita de quadrinho com realismo. E aí, né, esse filme foi um estouro, foi um grande sucesso, que aí a gente teve, né, o final dessa trilogia, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que é envolto, né, de um grande trágico acidente que aconteceu no cinema lá dos Estados Unidos, né, que deixou uma marca negativa nesse filme, infelizmente. Mas eu acho um ótimo filme, é um puta filme, sabe, é um grande filme do Batman. Ele tem seus problemas, ele tem seus exageros, mas ele tem um tom épico muito grande, ele tem um tom grandioso muito forte. A gente tem aqui, né, dois vilões, né, que também já tinham sido adaptados antigamente, né, que é o Bane, que dessa vez é uma contraparte completamente diferente, é um Bane muito mais estrategista, é um Bane muito mais racional, é um Bane que também usa a força física, um Bane muito mais tático, que é interpretado pelo Tom Hardy, e nós temos a Mulher Gato da Anne Hathaway, que também tá muito bem aqui, mas pra mim ela não supera a Michelle Pfeiffer. Ela tá bem nesse filme, ela é uma boa Mulher Gato, né? E o Bane também estão muito bem. Os dois vilões, eles estão muito bem adaptados, embora eu acho que o Bane, ele é um pouco mais, ele não é um pouco mais tático, um pouco mais estrategista, ele é um pouco mais bruto. Eu acho que faltou um pouco isso, né, na abordagem do Nolan, mas é um filme muito bom. Aqui a gente tem também, né, o Batman, né, sendo culpado por uma coisa que ele não fez pelo final do Cavaleiro das Trevas. A gente tem também, né, a Gotham caindo em ruínas, né, o Bane querendo trazer Gotham a ruínas. Esse filme tem muitas cenas boas, tem coisas muito legais, tem cenas icônicas, assim. Tem uma cena que vem dos quadrinhos, eu acho isso muito bom. Né? É um filme muito profundo, muito pesado, é um filme muito inteligente. Ele tem seus exageros, mas na minha visão ele é um filme que funciona perfeitamente bem e ele encerra a trilogia com dignidade e também ele encerra a trilogia naquele estilo Nolan de ser, né? Com dualidade, com aquilo. E essa para mim foi a era, o auge do Batman. Aí, né, como o Nolan queria encerrar uma trilogia, o Batman ele acabou ficando. Aí, junto com isso, a gente tem o advindo da Marvel. A Marvel estava começando a criar esse universo. Aí a Warner falou, vamos criar o nosso, vamos fazer um filme do Homem de Aço e depois vamos fazer também um filme do Batman. E aí depois eles convergiram e fizeram, né, a sequência de Homem de Aço e o primeiro filme do Batman como Batman vs Superman. Agora vamos para um ponto delicado, porque Batman vs Superman é um filme muito delicado de se falar, né? É um filme muito delicado de se falar, porque é um filme que ou você ama ou você odeia. Eu fico na linha tênue entre gostar de momentos isolados, mas não gostar de algumas coisas. Eu tenho esse negócio. Mas é um filme que tem seus momentos muito bons. E uma dessas coisas muito boas, eu vou me ater mais ao Batman, né? É justamente esse Batman do Ben Affleck. Eu acho o prólogo de Batman vs Superman muito, muito bom.
muito bom, sabe? Eles conseguiram o Zack Snyder, ele conseguiu dar uma estilizada nesse começo muito legal. Aqui o Batman é muito bem adaptado aqui. Você vê um Batman mais rancoroso, um Batman mais raivoso, um Batman mais querendo, não ligando, né, com aquele dilema moral que ele tem, né? Aqui o dilema moral dele, né, tá um pouco, né, em xeque, porque ele tá muito mais rancoroso, ele tá muito mais querendo brigar e tudo mais. E aqui, né, vou trazer aqui, ó, o Batman do Ben Affleck para fazer uma participação especial. Eu gosto muito, que fique claro, do Batman do Ben Affleck. Ele também sofreu daquele jeito, né, do Heath Ledger, de ser criticado antes de ser. E ele calou a boca de muita gente, porque para mim o Batman dele é muito bom. Pelo menos nesse filme do Snyder, a abordagem dele é muito boa. O Ben Affleck entrega um bom trabalho como Batman. E isso eu acho muito legal, muito forte. Ele consegue criar, né, uma imponência muito grande com o Superman, né? E Batman Superman, assim, pra mim ele funciona mais como um filme solo do Batman, né, do que um filme em conjunto, porque tem muito mais enfoque no Batman, né, do que no Superman. Claro, contém a trama do Superman, mas eu sinto uma valorização muito maior do Batman nesse filme. Só que, né, muita gente, como falei, o Batman Superman polarizou muito as opiniões, tanto que, né, um filme do Batman, que seria o The Batman, ele ficou, né, na gaveta durante anos, e o Ben Affleck queria dirigir, queria fazer o roteiro, queria atuar, aí tinha um monte de história que ele queria fazer no Asilo Arkham, do Batman lutando com todos os vilões e tudo mais. Algo que, né, acabou não acontecendo, né? Depois, né, por causa de tudo isso, também teve Liga da Justiça. Eu não vou comentar o Batman na Liga da Justiça, porque eu só posso comentar com o Snyder Cut. Só posso comentar depois no Snyder Cut, porque ali sim é a visão do Batman. O que o Batman da Liga da Justiça é, na minha visão, um Batman... É um Batman Frankenstein, um Batman com a mistura de dois diretores que não se combinam, né? Então não vou falar do Batman na Liga. Mas o Superman, ele tá muito bem, o Batman do Ben Affleck. E ele sofreu muita pressão por causa dessa polarização, porque a Warner queria ser uma Marvel da vida, né? E também queria fazer um tom sombrio. As pessoas estavam acostumadas com o tom da Marvel, aí a Warner falou: vamos mudar tudo isso. Daí aconteceu o que aconteceu com o Esquadrão Suicida e tudo mais. Aí depois, em 2016, a gente teve um outro filme do Batman, que seria uma animação, que no caso é A Piada Mortal, que é a adaptação de uma das maiores histórias em quadrinhos já feita, que é a origem do Coringa. E aí resolveram fazer uma animação para maiores, para 18 anos, né? Eu gosto dessa animação, mas eu acho essa animação muito problemática. Eu acho que ela tem momentos muito bons, eu gosto da violência, eu gosto da atmosfera, mas para mim ela tem um problema gravíssimo, que é o foco. É uma saga que quer adaptar a saga da Piada Mortal, beleza, mas o começo desse filme parece um outro filme. Então, quando você vai comprar, você começa, nossa, mas isso é uma outra história, assim, envolve a Batgirl, sabe? Você pensa que a Batgirl é a protagonista do filme para depois, no meio do filme, ela ser esquecida, sabe? Tem muitos problemas essa animação, mas é uma animação que ela tem momentos muito legais. É uma animação muito fúnebre, muito pesada, muito profunda. Mas ela tem esse problema de foco, na minha visão, que é o começo é uma história baseada na Batgirl, na relação dela com o Batman, e depois o Coringa entra de gaiato na história, né? E pra mim, essa união não se casa. Parece duas animações diferentes, né? Acho que é por isso que essa animação também ela teve aquele... como eu posso dizer... Ela também teve divisão, né? Muita gente não curtiu da animação. Mas eu reconheço que essa animação tem momentos muito bons, né? A Piada Mortal e tudo mais. Ela também, né, como eu falei, é a adaptação de uma das maiores histórias de quadrinho
do Batman, então para mim deixou muito a desejar. É uma animação que cumpre o seu papel? Cumpre, mas na minha visão faltou muito para ser a grande animação da DC, né? Aí em 2017 a gente teve outro filme que para mim é um dos melhores filmes do Batman, que também é uma animação, que é o Lego Batman no filme. Esse filme é sensacional, assim, é muito bom. A gente tem um... vou comentar rapidinho do Batman, né, dessa animação, que eu acabei não comentando. É um Batman operante, tem muito pouco enfoque esse Batman, né? Ele, no começo ele não tem muito enfoque, a Batgirl, né, ela tem muito enfoque, aí depois ele começa a ter. Só que aí não casa, então não dá pra ter uma visão muito grande desse Batman, ele tá operante na história. Aí nós temos um outro Batman, um Batman completamente diferente de tudo que a gente tinha visto, né, nos filmes, que é o Batman do Will Arnett, que é aquele Batman extremamente egocêntrico, que se acha que é o melhor Batman, mas ao mesmo tempo ele tem aquele ponto do Batman, aquele ponto, como eu posso chamar, aquele ponto dramático, mas ao mesmo tempo ele pega esse egocentrismo do personagem e deixa fechado só naquilo, né? Ele consegue, ele esconde isso. Eu acho isso muito legal, né? O Will Arnett, ele tá muito bem aqui, sabe? Esse filme é muito divertido esse filme, sabe? As referências são muito boas, sabe? O Coringa nesse filme é muito divertido também, que é o Zach Galifianakis que faz o Coringa aqui. E é muito divertido ver o personagem, né, tendo uma relação do Batman, como se fosse uma relação de amor, sabe? E é muito legal esse filme, ele traz muita referência à cultura pop também, não é só o universo do Batman, mas é muito delicioso você ver as referências. Tem uma cena em específico que ele tá apresentando os vilões do Batman e você dá muita risada. E aí um personagem fala assim: tem certeza que é todos esses vilões? Tem certeza que você não inventou? Aí o Coringa fala: dá uma procurada no Google, sabe? O timing cômico é muito perfeito. Aqui a gente tem também o Robin, né? Muito mais jovem, vendo o Batman como uma figura paterna. Aqui eu acho que é aquela paródia que funciona em todos os aspectos, porque eles brincam com a tosquice. Tem também uma cena onde o Alfred ele tá relembrando, né, as encarnações do Batman, e é muito engraçada essa cena. Então é muito legal a gente ver isso do personagem do Batman em si, desse personagem muito forte que a gente tem. Então é muito legal essa animação. Essa animação é muito boa. Também não vou falar muito dela para acabar não dando spoiler. Você viu que eu já me empolguei, acabei falando muito dela. Mas é uma animação muito divertida, vale a pena assistir. É uma animação do Batman, né? Embora tenha a essência do Batman, mas ele tem uma outra face, uma face mais heróica, egocêntrica, que eu gosto muito, né? Então eu acho esse filme muito bom. Pena que não teve uma continuação, mas na verdade eu acho que nem precisa, porque é um filme tão bom que ele funciona de uma maneira única. Acho que não precisa de continuação. Já falaram que teria uma continuação, mas essa continuação nunca saiu da gaveta. Ufa! Consegui falar de todos os filmes do Batman. E agora eu vou falar um pouquinho, antes de abrir a sessão de perguntas para vocês, eu vou falar um pouco sobre a expectativa do The Batman, que vai estrear em 2022. Era para estrear em 2021, mas, né, por causa de todo esse contexto de pandemia, etc e tal, acabou que a Warner empurrou o filme para 2022, que a gente teria, né, o Batman do Robert Pattinson, que também foi extremamente criticado quando anunciou. Eu quero dizer que o Robert Pattinson, ele se provou um grande ator. Se você assistiu o filme O Farol, que ele atua, você vê que ele teve uma mudança muito grande de atuação. E quando eu ouvi que ele anunciou, eu falei, será que vai dar bom? Aí, quando anunciaram o Matt Reeves como diretor, eu falei, vai dar bom. Porque o Matt Reeves, ele é um grande diretor e ele sabe trabalhar as coisas de uma maneira certa. Então, eu já fiquei aliviado. E o primeiro trailer já mostrou que vai ser um filme diferente de tudo
que a gente já viu do Batman. Por mais que ele carregue um realismo, vai ser um Batman muito mais detetive, um Batman muito mais investigador, um Batman muito mais íntimo, até com uma característica bem noir do personagem. Então vai ser muito legal isso. No trailer a gente já tem a confirmação, né, dos vilões, que é o Pinguim, que vai ser interpretado pelo Colin Farrell, a Mulher Gato, que vai ser interpretada pela Zoe Kravitz, e também o Paul Dano fazendo o Charada. Engraçado, né? Se trouxesse o Coringa, ele ia ter a mesma formação de vilões do filme dos anos 60. Quem sabe, né, o Coringa não aparece de surpresa lá. Se bem que eu acho que o Coringa precisa descansar um pouco, né? Depois do Coringa, do Joaquin Phoenix, eu acho que o personagem, ele precisa um pouco de descanso, precisa ter a imagem um pouco descansada. Mas é um filme que promete ser muito bom. Tem muita gente dizendo que vai ser melhor que o Cavaleiro das Trevas. Vamos esperar para ver. Eu acho que para ser melhor que o Cavaleiro das Trevas precisa comer muito arroz e feijão, porque é um filme que continua tendo sua importância, influência até hoje. E claro, o Cavaleiro das Trevas influenciou esse filme, né? Porque ele tem uma estética bem realista. Então, vai ser um grande filme. Eu não vejo a hora de ver The Batman, né? E eu acredito que o Matt Reeves vai fazer um bom trabalho, né? O trailer já mostra, né? O Matt Reeves já mostrou um trailer com 30% do filme gravado. Então isso já mostra, né, a confiança que ele tem no trabalho que ele está fazendo, né? Então isso é muito importante. Então agora eu vou abrir agora para perguntas de vocês. Façam o que vocês gostariam de saber, alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam que eu pudesse aprofundar, para que eu possa, né, ter esse papo aí com vocês, né? Eu já falei tudo que eu tinha que falar. Também falei bastante, né? É uma história do Batman muito longa. Então vamos lá, façam seus comentários, falam o que vocês estão achando dessa live. O feedback de vocês para mim é muito importante. Então eu fico aí no retorno. Nerd Sem Frescura falando, muito divertido mesmo. Referências super bem colocadas. Exatamente. Você tocou no ponto certo. As referências de Lego Batman, elas são muito, muito bem colocadas. E isso, para mim, eu acho que é o diferencial disso. O Ale tá falando, ótima live. Muito obrigado, Ale. Obrigado aí por toda a força, por todo o apoio que você me dá, assim. Eu não teria feito essa live se não fosse o apoio das pessoas, sabe? E é muito legal isso, né? Muito legal essa conversa. A Nerd Sem Frescura aqui respondendo. Qual o arco das HQs que você gostaria de ver adaptado em live action? Então, eu acredito que um live action do ano 1 do Batman seria bom. Eu acho que seria ótimo um live action do ano 1, que chegou a ser, né, planejado no começo dos anos 2000. A Marcela perguntando, pra você, qual foi o melhor filme do Batman? O Cavaleiro das Trevas. Pra mim não tem como eu dizer outro filme a não ser esse. É um filme que me marcou, pra mim é o filme mais imponente do Batman, né? É um filme que toda vez que você pensa em influência agora dos filmes do Batman, você vê que teve influência nesse filme, na trilogia do Nolan. Então pra mim o melhor filme do Batman é o Cavaleiro das Trevas. Fernando aqui falando, o conteúdo foi incrível, muito bem falado. Obrigado, Fernando, obrigado pelo apoio de sempre. Ale, obrigado aí mais uma vez. Qual o meu Robin preferido? Então, eu gosto muito do Dick Grayson. Eu acho que ele tem uma história muito legal, né? Na primeira temporada, que fugindo um pouco do Batman, mas na primeira temporada de Titãs, eu gosto um pouco da abordagem do Dick Grayson, uma abordagem bem mais, vamos dizer assim, pessimista em relação ao personagem, né? Eu gosto muito do Robin do Dick Grayson, né? Eu não curto o Batman do Batman. Tô com o Batman na minha cabeça. Eu não curto o Robin do Jason Todd e nem dos outros Robins que veio. Pra mim, o Dick Grayson é o melhor Robin, né? Do cinema, né? O melhor Robin, né? Na minha visão, né? Tanto que no cinema ele não teve tanto enfoque na trilogia do Nolan, não trouxe o Robin, trouxe, né, aquele easter egg, né, do Robin Blake no final, mas não teve um Robin, né? Até agora a gente não teve um Robin no cinema
Então, acho que precisa ser... precisa ter um Robin, acho que tá demorando muito para eles trazerem um Robin. Vai anunciar uma série, parece que da Batgirl, um filme do Asa Noturna, mas acho que antes de ter um filme do Asa Noturna, acho que poderia ter um filme do Robin, ou falar, né, sobre o Robin, né, antes dele virar o Asa Noturna, né. E tem também a Batgirl, né, que também é uma personagem que também foi bastante explorada. Eu acho que na Piada Mortal ela é muito bem explorada, só que ela tá sendo explorada de uma história errada, na minha visão. Acho o Damian muito chato. Olha, eu só conheço o Robin do Dick Grayson e do Jason Todd. Eu acho os outros Robins eu não tenho muito conhecimento, eu só conheço os dois. Eu lembro do Robin do Jason Todd que foi morto pelo Coringa, né? Com aquele pé de cabra. Que foi até referenciado em Batman vs Superman, né? Tanto que eu tô com a camisa do Batman vs Superman aqui, né? Porque eu não tinha uma outra camisa do Batman, né? É só o Batman, então eu peguei essa do Batman vs Superman. Aqui a Manu perguntando, qual a sua opinião sobre a animação do Batman Silêncio? Olha, Manu, eu não cheguei a ver essa animação, eu confesso pra você. Eu me foquei mais nas animações que foram pro cinema. Mas é uma boa recomendação. Obrigado aí. Com certeza, eu vou colocar aqui na minha lista sobre qual animação, dessa animação aí, do Batman Silêncio. Heróis, vilões, coleções. Sim, sim, o Jason Todd. Eu acredito, né, que o Jason Todd ele vai ter mais enfoque porque o Robin, né, o primeiro Robin, ele é o Asa Noturna. Então acredito que vai ter um enfoque maior no Jason Todd. Depois podem também falar do Damian. Eu acredito que o Robin do Dick Grayson vai ser cada vez menos lembrado e falado porque ele é o Asa Noturna, né? E leia HQ, tá? Vou dar uma olhada, né? Eu leio quadrinhos, mas assim, a DC eu tenho pouco conhecimento, assim. Eu tô correndo atrás de tentar saber sobre os quadrinhos, né? A DC eu conheço muito, muito pouco. Eu conheço muito mais a Marvel. A Marvel, né? Eu conheço muito mais a Marvel, mas eu tô agora começando a tentar conhecer mais o universo da DC. Obrigado aí pela sugestão da HQ. Vou ler sim a HQ, né? Até porque o Batman ele tem um universo muito rico no cinema, nas HQs, né? Então tem muita coisa que pode ser explorada. Como eu falei, eu ainda espero uma adaptação do ano 1 do Batman, embora exista referência, embora exista alguma ligeira referência, semelhança, mas eu acredito que uma HQ mesmo, 100% baseada no ano 1 ia ser muito, muito legal. Aí tá todo mundo elogiando essa HQ, o Ale tá falando que tá no top 5 da história do Batman, né? Deve ser uma HQ muito boa mesmo. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui com a live, né? Pra live também não ficar muito grande, também não ficar muito estafante. Mas quem chegou antes e não conseguiu ver a live toda, eu vou disponibilizar ela no meu IGTV e vou disponibilizar a live no YouTube mais pra frente. Então podem ficar tranquilos que essa live vai estar disponível no meu canal, no Cine Multiverso, e também vai estar disponível aqui no meu IGTV. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado de coração, agradeço mesmo. Não conseguiria fazer sem o apoio das pessoas, né? E para mim foi um prazer muito bom fazer essa live, falar um pouco do Batman, falar da história do personagem. Então, muito obrigado mesmo. Essa é a minha segunda live, então, assim, é um negócio para eu poder continuar mais fazendo, apostando nesse conteúdo. E eu já vou aproveitar e já vou falar aqui a minha próxima live, que vai ser sobre os melhores filmes da década. Como sabemos, né, 2021 é o começo de uma nova década, então eu vou fazer uma live nesse mesmo estilo, falando dos melhores filmes da década, contando 2011 até 2020. Então, mas ainda não tem uma data definida, ainda vou pensar qual vai ser essa live. Mas fiquem de olho, eu sempre vou trazer atualização aqui no Instagram, e também no canal também.
sobre essas próximas lives. Vai ter muito conteúdo pra frente. Pretendo falar sobre Disney, né? Com o lançamento de Godzilla vs Kong, eu também pretendo fazer uma live falando do Monstroverso. Também pretendo fazer uma live de WandaVision, também, que é uma série da Marvel que tá rendendo muitos comentários. E também eu vou falar que o Heróis de Lois Coleções aqui, né, a gente já conversou sobre, que é o Snyder Cut. Eu vou falar, vou fazer uma live, ainda não sei se vou fazer antes, expectativa do Snyder Cut, ou uma live após o Snyder Cut. Então, fiquem de olho aí para as novidades. A Nerd Sem Frescura já falando que é Team Kong. Engraçado, sabe? Indo um pouco fora do assunto, eu vi muito Team Kong após o trailer de Godzilla vs Kong. Antes do trailer, muita gente falava Godzilla, Godzilla, Godzilla. E aí, depois do trailer, eu vi muitas pessoas Team Kong, né? Então, assim, tá dando uma briga muito boa. O Team Kong tá crescendo muito, né? Eu sou o Team Godzilla. Eu gosto dos dois personagens. Que fique claro, eu gosto dos dois monstros. Mas se é pra sair um pouco do muro, eu sou Team Godzilla, né? Sempre fui, né? Embora eu gosto muito do Kong. Mas é muito legal isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado de coração mesmo. Em breve, mais novidades, mais lives aí. Obrigado a todo mundo que participou. Um agradecimento especial a todos vocês aí. Como eu falei, né? Quem chegou antes, dá para assistir depois a live inteira, completa e tudo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais e a gente se vê por aí. O Batman do Ben Affleck também, ó, vai dar tchau, ó. Tchau, pessoal! Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu!